Bom, vamos falar aqui de uma excelente notícia. Acho que é a melhor notícia até agora, porque apesar de não ter entrado em campo nesta quinta-feira, o Flamengo tem motivo para comemorar aí fora dos gramados. O Banco Central liberou a criação da sociedade entre BRB-Fla, Banco Regional de Brasília, e o Flamengo. É a primeira autorização concedida pelo Bacen entre um clube de futebol e um banco. Com a novidade, o Banco Digital BRB-Fla vai operar e o Flamengo terá 50% dos lucros. E aí vamos trazer aqui o que disse o BAP, né, que é presidente do Conselho de Administração do clube. Ele diz o seguinte: com o apoio da nação, seremos cada vez maior e mais vencedor. E com 45 milhões de potenciais clientes, torcedores, para empurrar o Flamengo para frente. Bancos têm lucro graças aos correntistas e clientes. O lucro do Flamengo são as vitórias, o estádio e os títulos, escreveu aí o presidente do Conselho de Administração do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, o BAP. Explicando: montamos uma sociedade meio a meio com o BRB em um banco digital baseado em nossos torcedores. Mais de 3 milhões aí de torcedores do Flamengo são correntistas do Nação BRB-Fla, né, que se tornaram clientes aí do banco em menos de 2 anos. O valor do negócio já passou de R$ 1 bilhão. Vamos Flamengo, completou aí o BAP, né? Bom, vamos falar aqui de mercado da bola. O Flamengo já conta com 2 atletas do Chile, né? O Pulgar e também o Arthur Vidal. E um terceiro jogador estaria no radar do Flamengo, o Charles Arangues, né, meia do Bayer Leverkusen, com vínculo até a metade de 2023, o mais querido está sondando a situação aí para contratar o jogador já agora em janeiro. O agente de Arangues, o André Cury, em conversa com o portal Revista Colorada, confirmou o interesse do Flamengo, que fez sondagens pelo chileno. Ainda de acordo com o empresário, outros clubes do futebol brasileiro estão de olho no jogador, inclusive o próprio Internacional, onde o meia atuou nos anos de 2014 e 2015. Arangues está no Bayer Leverkusen desde 2015, quando foi vendido pelo próprio Internacional por 13 milhões de euros. Agora, com 33 anos, o time alemão ainda não procurou o chileno para renovar o contrato. Apesar disso, o atleta segue sendo útil para a equipe. Na temporada atual, o meia fez 15 jogos e marcou 2 gols. Caso ele acerte com o Flamengo, o Arangues encontrará aí 2 companheiros que ajudaram a fazer história na seleção chilena, o Pulgar e o Varela. Acontece que, colando uma informação na outra, e também falando de um outro chileno, o Flamengo está prestes a vender o volante João Gomes, né, ou para o Wolverhampton ou para o Lyon, mas tem um outro volante do Flamengo que chama a atenção do futebol europeu, hein? Trata-se de Pulgar, que aos 27 anos está na fila aí, né, na lista de observadores do Sevilha a pedido de Jorge Sampaoli, né? O Flamengo que está monitorando aí o mercado de transferências, quer fechar pelo menos 2 contratações antes da janela fechar, a janela que fecha no início de abril, mas pode perder também outros atletas, né? Perdeu agora o último, o mais recente foi o lateral esquerdo Ramon, que fechou com o Olympiacos da Grécia, o mesmo clube do Rodinei. Mas esse interesse aí do Sampaoli no Pulgar não é de agora, tá, gente? Até porque o volante chegou ao Flamengo em julho de 2022 e entrou em campo apenas 9 vezes com a camisa rubro-negra. Então o interesse do Sampaoli é antigo, não sendo necessariamente após aí o rendimento do atleta no Flamengo. A informação do Coluna do Fla, o Sevilha pode fazer aí uma proposta a qualquer momento pelo Pulgar. O Flamengo tem que ter a noção também da cota de estrangeiros, né? Só pode ser relacionado 5 por jogo. Então, não sei o que vai ser aí. A espera acabou para o torcedor que vai ao Marrocos torcer pelo Flamengo no Mundial de Clubes. A FIFA, organizadora da competição, divulgou nesta sexta-feira as informações sobre a venda dos ingressos. O preço da semifinal para acompanhar o Flamengo está entre R$ 50 a R$ 152. O vencedor da Libertadores, o primeiro jogo do Mengão, acontece já na fase de semifinal. O Flamengo
Flamengo, no entanto, aguarda aí a definição do adversário que sairá do confronto entre o Wydad Casablanca e Al Hilal, marcado para o dia 4 de fevereiro. Assim, a estreia do Flamengo acontece no dia 7 de fevereiro em Tanger. Os ingressos para as partidas estão divididos em 3 categorias. Para o jogo do Flamengo, os valores R$ 50, R$ 76 e R$ 101. O confronto do Real Madrid, que faz aí a outra semifinal, será no dia 8 de fevereiro, com o vencedor de Seattle Sounders, que aguarda aí o confronto de Al Ahly e Auckland City. Os ingressos seguem os mesmos valores do duelo do clube sul-americano. Para a final, no entanto, os valores são mais altos, como de costume. Com a expectativa de ver Flamengo e Real Madrid, os torcedores terão que desembolsar entre R$ 101 e R$ 203. Vale destacar que o torcedor que comprar o ingresso para a final será contemplado com a disputa do terceiro lugar. O ingresso é válido como rodada dupla e a partir do momento que é feita a entrada no estádio, não pode mais sair. Ingresso para a final do Mundial de Clubes, R$ 100. Ingresso para assistir Madureira e Flamengo em Cariacica, R$ 400. Olha que loucura, hein? Olha, gente, ingresso para assistir o Flamengo no Mundial de Clubes tá mais barato do que assistir o Flamengo no Campeonato Carioca contra o Madureira. Que loucura o ingresso, o valor que o Madureira colocou lá em Cariacica nesse último jogo. E as informações estão no site da FIFA, a entidade máxima do futebol. A gente traz aqui as informações agora do mercado da bola. Uma das principais joias do Flamengo, o jovem Matheus França, que vem despertando interesse de clubes europeus como Real Madrid, Lyon, Newcastle, entre outros. O Newcastle, de fato, apresentou uma proposta ao Flamengo de 13 milhões de euros que o Flamengo recusou prontamente. E aí, o Flamengo fez uma contraproposta de 20 milhões de euros por 50% do atleta. Ou seja, o clube manteria os outros 50% do valor de uma venda futura, né? O Flamengo só venderia 50%, ou seja, metade do Matheus França por 20 milhões de euros. Esse é o valor que o Flamengo fez nessa contraproposta para os ingleses. Nos últimos dias, o Newcastle apresentou uma proposta através de um intermediário, 14 milhões de euros, mais 2 milhões de euros por metas. A gente trouxe aqui no canal essa proposta, que daria aí 16 milhões se todas as metas fossem alcançadas. E o Flamengo colocou aí lá em cima 20 milhões de euros por 50% do Matheus França e não tem conversa, não dá para cair aí esse valor. O Flamengo entende que qualquer negociação nesta janela deve ser aberta em um valor superior aos 20 milhões de euros, mas entenda, torcedor, o Flamengo vende por 20 milhões de euros apenas a metade do Matheus França, ficando aí com os outros 50% do valor de uma venda futura. Essas conversas estão sendo conduzidas pelo diretor executivo de futebol do Flamengo, o Bruno Spindel. Vamos falar aqui do Rossi, né, e a atrapalhada do Boca Juniors. O Rossi assinou um pré-contrato com o Flamengo a partir do meio do ano. Não deve atuar mais pelo Boca Juniors. Vale ressaltar que o time argentino não quis negociar a liberação imediata, né, a liberação antecipada do atleta. O Riquelme não respondeu os e-mails do Flamengo. O Marcos Braz e o Bruno Spindel foram a Buenos Aires resolver essa questão. Eles foram principalmente para colher a assinatura do goleiro Agustín Rossi, né, nesse pré-contrato. Tanto é que o clube chegou a anunciar o acordo com o goleiro. Mas foi tentar a liberação com o clube argentino e não teve conversa naquela oportunidade. O Flamengo ainda, inclusive, conversou com o empresário do Juan Quinteiro, todo mundo sabe aí o que aconteceu. Bom, e aí com esse acordo para defender o Flamengo a partir de julho deste ano, o técnico Hugo Ibarra, né, o técnico lá do Boca Juniors, ficou chateado com o Rossi. Ele também, e o Riquelme, né, que é diretor lá do clube argentino. E o Ibarra decidiu que Agustín Rossi não está mais nos planos do Boca Juniors. Palavras do técnico do Boca: decidi que este ano todos devem estar 100% comprometidos com o Boca. Por isso,
esta é a decisão, disse o treinador, a decisão de afastar o Agustín Rossi. O goleiro chegou a viajar com o elenco para disputar a Supercopa da Argentina, né, lá nos Emirados Árabes, mas sequer foi relacionado. O Rossi nem no banco ficou. E o Boca Juniors perdeu a Supercopa da Argentina hoje para o Racing por 2-1. Que castigo, hein, Boca Juniors? Agora, resumindo, olha como é que os caras entendem de negociação. O Rossi assinou um pré-contrato com o Flamengo, ou seja, o Boca já sabia que o argentino não estava mais com a cabeça lá. O Boca não liberou o Rossi, poderia ter recebido uma compensação financeira. O Boca agora afastou o Rossi, não atua mais pelo clube. Perdeu a Supercopa da Argentina para o Racing. Ainda vai ter que pagar o salário do goleiro até julho e ele vai sair de graça no meio do ano. Vocês têm que aprender a negociar com o Marcos Braz, o vice de futebol, que é gelo no sangue, amigo. Ô Riquelme, ô Boca Juniors, tem que aprender, pô. Aprende.